Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL, The Digaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Em 2022, o agronegócio brasileiro pode crescer 5%. A safra de grãos tem potencial para bater recorde, 289 milhões de toneladas. Na pecuária, a avicultura de corte deve faturar 47% a mais. São só alguns exemplos, mas também são apenas projeções. Tem chances de serem ainda maiores e tem ainda mais chances de serem menores. Vão depender do clima. E não sou eu que estou prevendo, nem mesmo os climatologistas. É uma preocupação de especialistas em agropecuária. O clima, com os extremos causados pelo aquecimento global, é um fator cada vez mais importante. Por isso, o agro deve levar a sustentabilidade a sério, estudar como se proteger, driblar surpresas, adaptar manejos, comunicar com transparência, porque o mercado está nos acompanhando. Acredito que essa mensagem é um dos principais legados daquele que acabou de deixar a presidência da Associação Brasileira do Agronegócio. O Planeta Campo Entrevista de hoje vai receber Marcelo Brito. Ele já está aqui com a gente. Boa noite, muito bem-vindo, Marcelo Brito. Pablo, satisfação estar aqui com vocês, satisfação estar aqui no Canal Rural novamente. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo. As suas informações, né, tudo que você estuda, são muito importantes para a gente. Marcelo, me diga se eu exagerei na abertura, inclusive, né? Mas eu imagino que sim, no teu legado, um dos principais feitos, né, conversar muito sobre sustentabilidade. Inclusive, o último congresso da ABAG foi focado nisso, né? Por lá, inclusive, aprendi bastante para começar a estudar esse tema, né? Era realmente uma preocupação sua? Sem dúvida alguma, e tem sido há muitos anos. No congresso da ABAG, o ano passado, nós focamos em carbono, e por um motivo, tá? Uma pesquisa da McKinsey no início do ano passado mostrava que 81% dos empresários do agronegócio brasileiro não tinham a menor noção do que era o mercado de carbono, como se dava e muito menos a potencialidade desse. Então, nós temos que mudar um pouco a narrativa nossa, que nós não falamos só do agronegócio, mas da potência agroambiental que nós podemos ser, dependendo da construção que a gente se dispuser a fazer da agora em diante. Pois é, inclusive é algo que não dá mais para a gente separar. Nunca deveria ter sido separado, né? A questão agronegócio e também meio ambiente. Mas agora, realmente, elas fazem parte de um mesmo negócio, né? Sim, são duas coisas que se complementam, tá? Você não tem água sem chuva, você não tem chuva sem floresta, você não tem nascentes d'água sem a proteção das matas que existem em volta. Você não tem biodiversidade sem florestas, biodiversidade que ajudam inclusive no controle de pragas. Ou seja, são coisas comuns. Eu digo o seguinte, que maravilha você poder trabalhar nas duas coisas que dão sentido à vida. Natureza e alimento. Meio ambiente e alimento. Água, ar e alimento. É o que dá sentido à vida. Então, quando você coloca esses juntos, é vitória. Eu não conheço nenhuma empresa, seja no Brasil ou no mundo, que criou um modelo de produção socioambiental de altíssimo nível que deu com os burros na água. Eu não conheço nenhuma. E eu viajo o Brasil inteiro, o mundo inteiro, e pergunto assim, quem foi que mudou todo o seu histórico, a sua forma de produção e se deu mal? Eu não consigo achar quem se deu mal. Para esse sentido, né, quando também começa a olhar o meio ambiente, né? Exato. Realmente é um caminho que ele acaba revelando muitos benefícios, tanto no manejo mesmo, como na própria vivência com o agro. Olha, se você pega o agro, naturalmente, essa palavrinha agro aqui no Brasil, ela cabe tudo.
tá? Cabe do mais moderno, maior e mais moderno produtor, até a grande massa de propriedades rurais brasileiras que estão fora desse jogo ganhador do agro, que são aquelas pequenas propriedades que nunca tiveram acesso a financiamento, a tecnologia, a equipamentos, etc. Então, por exemplo, eu conheço empresas que há 10, 15 anos já fazem mapeamento de risco climático, que já fazem, por exemplo, agricultura de adaptação. O que significa isso? Ele tem uma área grande e ele já identificou dentro dos diversos microclimas que naquela região específica ele precisa de uma semente diferente. Ele precisa de uma planta diferente, por exemplo, para enfrentar os déficits hídricos atuais que não existiam, por exemplo, quando ele comprou essa área há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás. Isso em todos os setores, seja no setor de cultura perene, seja no setor sazonal. Grandes empresas do setor de grãos, por exemplo, têm parcerias com ONGs científicas, por exemplo, com o IPAM, né, o Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, com o TNC, com Conservação Internacional, fazendo justamente esse mapeamento climático, onde é o melhor para produzir e como produzir dentro do que a gente chama hoje de agricultura adaptativa em decorrência das mudanças climáticas. Por que será que existe tanta resistência? Até já entrando agora numa discussão muito reflexiva, né, Marcelo? Porque quando a gente começa a estudar, né, esses temas todos juntos, a entender esse ciclo, que ele é muito maior do que só o agro, né? A gente percebe o quanto é essencial isso, né? E o quanto sempre deveria ter sido assim. Essa resistência, você acredita que ela vai se dissipando em quanto tempo? À medida que você faz a transformação geracional, tá? Eu não posso culpar meu avô, que era um agropecuarista, tá? Da forma como ele fazia agricultura naquela época, porque é o que ele tinha de tecnologia naquela época. Eu não posso culpar meu pai da forma como ele fazia, porque era o que tinha de tecnologia naquela época. Hoje nós estamos num momento diferente. É a mesma coisa de você chegar e falar assim, países destruíram suas florestas há 300 anos atrás e não querem que a gente faça isso agora. Gente, isso é uma bobagem, sabe por quê? Nós praticamente destruímos a Mata Atlântica brasileira para desenvolver a costa. O Brasil se desenvolveu na sua costa e a troco da floresta atlântica, da Mata Atlântica. Por quê? Porque na época se construía casa com madeira, se cozinhava com madeira, se construía barcos com madeira, navio com madeira, ou seja, a madeira era a essência natural da vida. Com a tecnologia atual, não é mais isso. O que a gente sabe é que madeira em pé é sorvedouro de carbono, é conservador de carbono e tem link direto com chuvas, com os rios voadores e assim por diante. Então a tecnologia mudou. Então essa questão de você discutir o estoque, não discutir o fluxo, é algo que muda com transformação geracional. E a gente vê muito isso claramente quando a gente discute com os empresários mais jovens do setor e com os mais antigos do setor. Certo. Mas você já há algum tempo denominado, eu não sei até se por você mesmo, né, que antes de entrevistas se apresentava assim, mas eu achei até curioso, como agroambientalista. São poucos os nomes fortes do nosso agronegócio, né, como o seu, que tem essa denominação, né? Isso é bastante legal. Mas isso é muito simples, tá? Por exemplo, ainda existe hoje um receio por parte de alguns empresários do setor, por exemplo, de discutir desmatamento, tá? Uma empresa que eu tive muitos anos, em 2000, no ano de 2000, nós resolvemos fazer um compromisso público mundial com o desmatamento zero. Só que a partir desse momento que nós fizemos isso, nós aumentamos, nós dobramos a nossa área de produção em cima de pastagens degradadas, de áreas degradadas. Ou seja, o Brasil tem área suficiente para dobrar, ou mais do que dobrar a sua produção agrícola e se transformar o maior do mundo, em cima de áreas degradadas. E criamos todo um modelo socioambiental de desenvolvimento. Sabe o que nós ganhamos com isso, Pablo? Acesso a mercado. Acesso a mercado. Então, a discussão nossa seria o seguinte: o que é que nós queremos? Ganhar narrativa política de briga de WhatsApp? Ou fazer negócio com o mundo todo, seja com quem quiser no mundo. Nós estamos aqui para vender o Brasil, vender o bom Brasil, a boa marca brasileira, os bons produtos brasileiros. Então, o que você quer? Ser o rei da narrativa ou o rei do comércio internacional? Eu prefiro o segundo.
inclusive até com política, né? Não importa quais governantes temos, né? Sempre pode ser uma dúvida de onde podemos chegar. Agora, quando a gente realmente só escolhe o caminho do trabalho no agronegócio e buscar as oportunidades para ele, provavelmente lá na frente tem muito menos chance de dar errado, né, Marcelo? A gente precisa saber dividir o que é governo e o que é Estado. Olha só, o Brasil é um dos países com maior cobertura vegetal do mundo. O Brasil tem uma legislação ambiental muito boa, mas, diga de passagem, não foi implementada, tá? Então, assim, a gente gosta de propagandear muito o nosso Código Florestal, mas ele não foi implementado até hoje. Completa 10 anos esse ano e não foi implementado. Mas, queira ou não, nós temos uma legislação que pode ser implementada. A ministra Tereza Cristina trabalhou muito para acelerar a questão do CAR, a validação do CAR, aumentou muito nesses últimos 2 anos. Bom, se o mundo hoje quer proteção ambiental, nós temos. Se o mundo quer carbono, nós temos. Se o mundo quer serviços ambientais, nós temos. Por que isso não entra nas negociações internacionais do Brasil? Simples. Porque a casa está mal cuidada. E o que eu digo a casa está mal cuidada? Desmatamento ilegal. E a gente precisa entender e ser verdadeiro que do desmatamento ilegal, 60% ocorre em áreas públicas, o que significa roubo e degradação de patrimônio brasileiro através desse processo que a gente conhece como grilagem. Mas 40% do desmatamento ocorre dentro de área privada, que tem CAR, que tem registro, que tem dono. Pode ser que aquele CAR seja legal? Sim. Um ou outro pode ser, mas a grande maioria não é. Então, assim, cabe à sociedade brasileira decidir que não cabe mais, em 2022, desmatamento ilegal, porque o Brasil não ganha com isso, o Estado brasileiro não ganha com isso, o povo brasileiro não ganha com isso, e as pesquisas mostram que os municípios líderes em desmatamento ilegal são aqueles que têm as piores taxas de desenvolvimento socioeconômico. Esse é um tema sensível e não por isso devemos deixar de falar sobre ele. Vamos falar mais no próximo bloco. Estamos de volta com Marcelo Brito. Marcelo, a gente estava falando sobre o desmatamento, né? E muitas vezes no agronegócio, né, com as pessoas que a gente convive, esse tema ele acaba sendo sensível. Muita gente não quer falar sobre ele porque quer justamente dissociar o agro do desmatamento. E realmente pode estar certa essa visão, né? Porque o agro que é legal, o agro que realmente está de olho no mercado, né? No seu próprio trabalho e quer apenas vender o que produz, realmente não faz o desmatamento. Mas às vezes eu penso se, justamente porque o desmatamento atrapalha o agronegócio, é que o agro deveria falar sobre isso e quem sabe até fazer campanha contra ele. Mas eu concordo plenamente com você, porque eu não tenho medo nenhum de errar, de falar que 95% da produção agrícola brasileira é séria, decente e cumpridora de leis. Tá? E nós temos dentro desses 5% esse problema. E quando a gente olha o porquê desse link, a gente olha para a Amazônia e entra naquele problema que eu te citei, né? A terra é roubada, né? É grilada, ela é desmatada e um dia essa área degradada vai terminar no agronegócio, seja na agricultura ou na pecuária. Então, queira ou não, no decorrer do tempo, o agro passa a fazer parte desse processo. Então, deveríamos ser nós, do setor, os primeiros a liderar as campanhas contra a grilagem de terra, os primeiros a liderar as campanhas de pressão sobre governo federal, governos estaduais que têm sua parcela de culpa nesse processo, validação do CAR é responsabilidade dos governos estaduais, das prefeituras que fazem vista grossa, ou seja, nós do setor deveríamos lutar por legalidade, por compliance, para que a gente possa se encaixar dentro desse mundo ESG. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, um agro nacional com carimbo de Amazônia preservada é imbatível no mundo.
É verdade, seria muito legal, inclusive, né? Citou ESG, lembrei das várias siglas, abreviações que têm surgido agora com esse tema, né? A sustentabilidade. Vamos à nossa nuvem de tags com todos esses termos que têm surgido por aí no Brasil e no mundo e ver qual o Marcelo escolhe para que a gente converse um pouco mais sobre. Qual desses aí, Marcelo, você acredita que o nosso público deveria ouvir um pouco mais, né? Discutir um pouco mais? Olha, eu vou pegar uma palavra que não está aqui, mas que reúne várias delas dentro do tema, que chama agropecuária regenerativa. Tá? Dentro disso está ILPF, está crédito verde, está metano, está ESG, está extremos climáticos, está carbono, está diversidade, tudo isso está dentro disso que a gente chama de agropecuária regenerativa. Está aqui, ó. Opa, já está ali, ali embaixo, nós do vento está ali. Então, dentro disso aí, que envolve isso aqui tudo, está novos conceitos de produção, novos conceitos de controle de solo. A gente fala muito pouco de solo aqui no Brasil, de qualidade de solo, de preservação de solo, de métodos de produção. Gente, o Brasil é exportador de carne carbono neutro, nós somos exportadores de uma infinidade de produtos carbono neutro, ou seja, essas tecnologias, a grande maioria, foram desenvolvidas e adaptadas aqui dentro do Brasil. Então, vejam, quando a gente olha isso aqui tudo, a gente vê os potenciais, por exemplo, impacto social. Nós temos no Brasil aproximadamente 5 milhões de propriedades rurais que estão fora do jogo do ganha-ganha do agronegócio. Isso é um problema? Pode até ser, mas no ano eleitoral, para o próximo presidente que venha, fique sabendo, senhor ou senhora presidente, olha a oportunidade que tem, que país no mundo tem 5 milhões de propriedades rurais a ser inserida no jogo socioeconômico ambiental. Agora, muito cuidado com mudanças climáticas, extremos do clima. Olha o nosso Rio Grande do Sul. Nos últimos 10 anos, 8 secas. O Paraná, nos últimos 10 anos, 4 secas. No estado do Pará, mudanças de microclima em regiões gravíssimas e sem medida. Mudanças climáticas existem, estão em jogo e quem é inteligente acompanha e faz mapeamento de risco climático. Quem é irresponsável não faz e entra no jogo do perde-perde. Sim, como é importante então esses 5 milhões de propriedades, né, esses proprietários estarem informados, simplesmente estarem informados, né, Marcelo? Como é que você acredita, inclusive, que poderíamos agregar eles, né? Quando a gente olha o sudeste brasileiro, o sul e o centro-oeste, a gente vê uma infinidade de cooperativas de extremo sucesso. Tá? Eu gosto de citar muito a Cochupé, mais de 12, 14 mil produtores, se eu não me engano, pequenos, com área média de 20 hectares, que juntos se transformam em das maiores potências produtoras de café no mundo com acesso à tecnologia. Então, o produtor pequeno, independente, ele está no mato sem cachorro, digamos assim. Mas o produtor pequeno, que está cooperado, que está dentro de uma estrutura associativa, ele tem acesso à tecnologia, ele tem acesso a financiamento, ele tem acesso a melhor semente, ele tem acesso a mercado. Nós precisamos encontrar uma maneira de exportar o sucesso do cooperativismo do sul, sudeste e centro-oeste brasileiro para a região nordeste e região norte, que são as mais carentes e onde reside a maior miséria do país. Certo. Além desse ponto, né, quem sabe as nossas formações mesmo de negociação, agora também se discute muito sobre essa imagem do agro, né? Tem muita gente preocupada com isso, trabalhando sério nisso, e tem também gente dizendo que isso pode ser até uma besteira. A gente tem que olhar para dentro e, independentemente do que a gente faça, o mundo precisa do Brasil e vai comprar do Brasil. Será que é assim? Não, eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade de fazer as ações. Esse negócio que o mundo precisa do Brasil é de uma bobagem. Sabe por quê? Há 40 anos atrás, o Brasil era importador de alimentos. E os Estados Unidos era o líder sozinho da exportação de alimentos do mundo. Será que os americanos pensavam assim também, que o mundo precisava deles e sem eles o mundo não se alimentaria? Bom, surgiu o Brasil, surgiu a Austrália, surgiu o Canadá, surgiu a Argentina, mas os Estados Unidos continuam sendo o maior produtor mundial. Então, assim, tem espaço no mundo para todo mundo. Agora, tem mais espaço no mundo daqueles que sabem cuidar do seu cliente e tratar seu cliente. E quando você chega para o seu cliente e fala assim, ou você faz do jeito que eu quero, ou eu não te vendo mais porque você precisa de mim, você já deu o recado para ele procurar uma alternativa. E no mundo tecnológico de hoje,
as alternativas existem, porque o maior concorrente que nós temos não é um país ou um conjunto de países, mas são as disrupções e as transformações nos modelos de tendência de produção e consumo. Certo. E até, quem sabe, às vezes, dentro do próprio país, né? A disputa não está nem lá fora. Não tem a menor dúvida. Eu acho que nós temos que crescer para o mercado interno, não tem a menor dúvida, não tem muita gente passando fome nesse país ou com insegurança alimentar nesse país. Agora, país nenhum do mundo cresce sem estar integrado à economia mundial. Nós somos um país completamente insignificante dentro do mercado mundial, no que tange a PIB, no que tange a importação e a exportação. O único setor que nós temos relevância é o agro, que nós temos aí mais ou menos 6,5% das exportações, mas ainda muito longe dos dois líderes, que são Estados Unidos e União Europeia. Ou seja, nós temos um campo de crescimento para dobrar isso aí. Agora, para dobrar isso aí, Pablo, a gente precisa de competência nas relações comerciais e competência nas relações internacionais. Tem faltado isso ao Brasil. Para a gente conseguir, tem que ter ainda mais união, viu, gente? Em discurso e em trabalho aí com clareza, que o Marcelo vem trazer para a gente. E, inclusive, já digo, uma pena do nosso tempo ser curto para não poder ouvir aqui tanto ele. Vamos ao nosso último quadro agora. O nosso planeta em 2032. Jogamos aí 10 anos à frente, Marcelo, para você nos dizer o que espera ou como gostaria que estivéssemos. Olha, no ritmo do desenvolvimento tecnológico atual, nós vamos ver um país muito diferente ao final dessa década que nós estamos projetando. Veremos um mundo muito diferente. Eu torço e vou trabalhar fortemente junto em todos os grupos que eu participo para que o Brasil esteja na liderança da potência agroambiental em 2032. Essa liderança cabe a nós, mas cabe a nós também fazermos a construção dela até lá. Quem sabe esse já pode ser o primeiro objetivo desse ano, a gente olhar que Brasil nós queremos daqui a 10 anos e assim começar a construir essa agenda escolhendo o próximo presidente da República. Não interessa quem, mas que agenda o próximo presidente da República traz para tirar o Brasil desse atoleiro do crescimento mínimo de 1, 2% ao ano na média dos últimos 30 anos. Isso não pode ser algo salutar para uma população tão rica, tão alegre e tão grandiosa como a brasileira. É verdade. E mais um ponto de que a gente não precisa depender, né, da política, dos políticos, né? Não importa quem esteja lá, eu digo lá, a gente sabe, né, nos governos que temos, suprir eles com o que o agro realmente precisa. Existem pesquisas várias que demonstram o seguinte: quanto mais madura a relação entre governo, setor privado e sociedade civil, mais desenvolvido é um país. Então talvez isso mostre o estado que nós estamos passando agora, o porquê. Marcelo Brito, a gente esperava muito por você, né, pela sua clareza, por tudo que você estuda e pode contribuir com a gente. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Pablo. Obrigado ao Canal Rural mais uma vez. Esperamos mais vezes, então. Obrigado também pela sua companhia. Até mais. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL, The Digaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.